ANAB TV, sua linda, eu cheguei, olha eu aqui de novo, meu povo! Toda sexta-feira, um programa novinho pra você, Ana Paula Grande na área, pode me chamar de Paulinha, mas não esquece que eu sou grande, eu mesma! A sua porta-voz de notícias do universo da ANAB e do bebê, a sua contadora oficial de algumas piadas boas, outras nem tanto. E de casos que bombaram na semana, de bate-papo com convidados especiais e muito mais. É novo por aqui? Então saiba que você tá no lugar certo. Vem com a gente conhecer o nosso programa semanal, repleto de conteúdo. Venha se divertir e se informar no 6º episódio do ANAB TV. É sexto? Então sextou. E bora com tudo, bora, porque hoje eu tô mais animada do que fila de banco quando o sistema volta. Quero café! Mais feliz do que sexta-feira com pagamento caindo na conta, né, gente? Eu tô mais soltinha do que aquela tia do karaokê depois da 3ª taça de vinho. E já deu pra perceber, né? A animação aqui é mato. E meu editor só bora então. Puxa aí, vamos começar esse programa. Para falar da semana, que seja com ironia e com essa luz boa. Começa agora o nosso quadro que reúne os acontecimentos da semana com humor, irreverência e alegria. Solta a vinheta aí, editor! Fofoca inteligente. Chegou a hora de falar do assunto do momento para a geração Coca-Cola e os que vieram antes de nós. Eu não tô falando das férias escolares, essa é outra novela. É outra, a mais amada do Brasil. É Vale Tudo. Tem noveleira aí? Raquel finalmente abriu seus olhos e entendeu que se Maria de Fátima, sua filha, tivesse que escolher entre a mãe e um apartamento, ela ficava com a cobertura. Daí ela foi correndo desmascarar o mau caráter da filha dela. Pra quem? Pro Odete Reutemann, uma bilionária egoísta que humilha os familiares e os funcionários, compra pessoas, finge que o filho morreu num acidente e deixa a culpa na filha. Uma excelente pessoa. Teve grito, teve tapa, teve para de respostinha, Maria de Fátima. A cena do vestido rasgado viralizou mais do que tutorial de delineado carimbado. Porque o Brasil pode até não concordar sobre a reforma tributária, mas se tem uma coisa que a gente aprova por unanimidade, é assistir barraco alheio. É isso aí. Solta esse tapão aí, meu editor. Coloca a cena pra gente ver como é que foi. Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio você! Eita babado! Essa semana a internet também descobriu a semelhança entre o Papa Leão XIII e o ator Wagner Moura. A internet é realmente muito aleatória. Circulou nas redes sociais uma foto do religioso de 1980, quando aos 25 anos ele cursava teologia em Chicago. E uma imagem do ator no seriado Narcos, com o famoso El Bigodon. Eles ficaram muito parecidos. Fala aí pra mim, parece ou não parece? É o Papa da Shopee? É ele mesmo! Já que no universo ANAB não tem cópia não, viu? As coisas seguem bem transparentes e com muita atuação em prol dos colegas do bebê. Olha só, primeiro fato, nos últimos dias tivemos a divulgação dos votos apurados nas eleições para os diretores regionais no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. Os eleitos já cumprem mandato a partir de segunda-feira, 14 de julho, até a primeira quinzena de 2029. Agora temos o quadro de 66 diretores regionais completíssimo e trabalhando por você, associado. Bom trabalho aos novos dirigentes da ANAB. Segundo fato, também tivemos uma importante movimentação no Congresso Nacional sobre a isenção da PLR. É isso, pessoal. A ANAB segue buscando influir positivamente sobre o tema lá no Parlamento e no último dia 3 de julho, atendendo a um pedido aqui da associação, a deputada Laura Carneiro protocolou na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara um requerimento para a instalação de audiência pública sobre o projeto de lei que trata sobre o tema. Vale destacar que esse movimento é uma bandeira da ANAB, que defende o mesmo tratamento fiscal
dado aos trabalhadores que recebem PLR e aos acionistas que recebem dividendos de empresas. E se você é colega do bebê e ainda não é nosso associado, fica a dica aqui, perde tempo não, escuta a tia Paulinha. Além de inúmeros benefícios, a ANAB ainda está na linha de frente para que a sua PLR seja isenta de imposto de renda. Acesse o nosso site anab.org.br, siga nossas redes sociais, @anabvocê. Todos os detalhes estão lá. Use o nosso site para esclarecer todas as suas dúvidas, da mesma forma que você usava o Bebê Resolve aí na agência, que eu sei. A ANAB também resolve aqui para você. E por falar em resolver, também tivemos uma novidade bem legal na Cassi, que facilita a vida e contribui com a natureza. A partir de agora, os cartões físicos do plano deixam de ser emitidos de forma automática e passam a ser disponibilizados no aplicativo, no site da Caixa de Assistência e pelo WhatsApp. Tá tudo alinhado no universo do bebê, a carteirinha digital da Cassi, o envio de comprovante de depósito do bebê por WhatsApp, aquele que a gente informou no último episódio. São ações sustentáveis como essas que merecem ser destacadas. Aplausos, aplausos emoji, palminhas, sobe o som, meu editor, cadê as palmas, cadê aí? Chegou a hora de falar de atualidade, de trazer história, mas história relevante e de repercutir informações que agregam valor em qualquer conversa entre os colegas do bebê. Chegou a hora do Papo de Vó. Papo de Vó, Papo de Vó. Você sabia que a associação está se aproximando dos seus 40 anos de existência? Aqui é trabalho, bebê. Essa longevidade, inclusive, é fruto de um trabalho sério e dedicado. A ANAB representa e defende os seus interesses, colega do bebê. É mais do que isso. Se é relevante para a sociedade, então a ANAB está atuando fortemente. Quer alguns exemplos? Olha isso aqui. Nos primeiros dias de julho, a diretoria da ANAB esteve em peso na Câmara dos Deputados, participando de uma importante e valiosa audiência pública sobre a previdência complementar no Brasil. Tivemos a participação de entidades como a ABRAP, ANAPAR e FENAI nessa conversa. O nosso presidente Valmir Camilo destacou o protagonismo dos colegas do bebê na criação do maior fundo de pensão da América Latina, que é a nossa querida Previ. A ANAB também teve em outra atuação super legal lá no Congresso, dessa vez voltada para crianças e adolescentes. O nosso presidente Valmir Camilo e o vice-presidente de Relações Institucionais, Augusto Carvalho, se reuniram com a deputada Daniela Carneiro para debater a ampliação de 18 para até 21 anos do atendimento de jovens em abrigos e casas de acolhimento. A ampliação defendida pela ANAB oportunizará, dentre outras coisas, os jovens e adolescentes a complementarem o ensino médio, a fazerem cursos profissionalizantes, além de todo o suporte da casa de apoio, facilitando assim a sua inserção na sociedade. Aí eu vi vantagem, hein? Pessoal, a ANAB é forte dentro do Congresso Nacional, segue cada vez mais ativa, buscando influir positivamente em temas de interesse do colega do bebê e de toda a sociedade. No início desse ano, a ANAB lançou a Agenda Legislativa, que reúne temas em tramitação no Congresso Nacional, na atual legislatura, e que merecem a atenção da associação. A ANAB se orgulha de ser protagonista nos debates de grande repercussão nacional e, principalmente, de ser representativa. Quer conhecer mais sobre a nossa atuação, mais sobre a nossa história? Então acesse o nosso site anab.org.br. Entrevista com o convidado. Bora de entrevista com um convidado? Bora fechar o nosso episódio com chave de ouro? Só bora! Vem!
Dizem que o melhor sempre fica pro final, e é ou não é verdade? Não é à toa que o nosso quadro começa agora. Esse bate-papo gostoso, descontraído, com pessoas gigantes. E eu não tô falando de altura, mas de relevância. E eu já falei, eu vou repetir, o patamar aqui é alto. Você duvida? Olha só, eu tenho aqui ao meu lado uma convidada muito especial. Ela é advogada pública, professora, mentora, mãe e ousada. Foi corregedora na AGU e na ANAC, foi assessora do diretor-geral da ANTAC e atualmente é corregedora do Ministério dos Portos e Aeroportos e também procuradora da Fazenda Nacional e ainda escreve livros. É tipo a Mulher Maravilha. A diferença é que a nossa convidada ainda viaja, dá palestra, cuida da saúde e valoriza os bons momentos da vida ao lado da família, dos amigos, dos doguinhos. É dona e proprietária daquele feed perfeito. Depois você me passa a receita, viu? Muito bem-vinda, Vládia Pompeu! Que prazer! Que delícia! Vou virar aqui figurinha repetida, porque depois de uma apresentação dessa, a autoestima até elevou. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Sempre que eu venho aqui, eu sou tão bem recebida, eu saio daqui feliz. Então, só por já chegar, já posso ir, que tá tudo certo, tá tudo bem. E já puxei uma ousada aqui, porque da última vez que você esteve aqui, você se apresentou como ousada e isso aí ganhou uma notoriedade. Pois é, repercutiu. Eu voltei, né, depois daquele evento que eu participei, eu acho que era sobre liderança ano passado, salvo engano. E aí eu fui conversar, dizer que eu era, né, apresentei meu currículo e falei, mas eu sou ousada. Gente, isso repercutiu. Vários colegas de trabalho, enfim, do ambiente profissional, Vládia, eu não acredito que você falou. Eu falei, mas não é verdade? A gente tem que, né, se apresentar como a gente é. Verdade. E eu queria saber, assim, que com esse currículo, com tanta história, eu queria saber se você tem vida fora do trabalho. Porque se eu fizer tudo que você faz, eu já tô desmaiada antes do almoço. Ah, eu tenho muita vida antes do trabalho, fora do trabalho. Na verdade, eu acho que a minha vida acontece fora do trabalho. Eu amo o que eu faço, eu adoro. Eu acho que eu me identifico muito com o meu exercício funcional. Como procuradora da Fazenda Nacional, hoje como corregedora do Ministério dos Portos e Aeroportos, mas eu acho que a minha vida particular, ela complementa o meu ambiente profissional. Então, assim, eu tenho muita vida fora do trabalho, graças a Deus. Ele tem que me ensinar mesmo, que eu já me perdi nesse processo. Me diz uma coisa, o que é que te move a continuar com esse gás, com esse sorriso no rosto? Você acha que é propósito ou é café? Eu acho que é propósito e café. Né? Eu sempre fui agitada, sempre fui animada. A minha mãe fala que ela diz assim, quando eu era pequena eu queria fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então hoje eu continuo igual. Agora tem um negócio interessante dessa história. Você acredita que eu só vim tomar conta, assim, me apropriar dessa minha característica depois que eu entrei nas redes sociais? Até eu entrar nas redes sociais e começar a publicar o meu dia a dia, eu não tinha noção de como eu sou produtiva. Pra gente usar uma palavra que agrega, né? Eu sou produtiva. Várias pessoas chegam pra mim na rede social e dizem exatamente o que você tá dizendo. Vládia, eu não sei como é que você dá conta de fazer tanta coisa. E uma coisa interessante é sempre com um sorriso no rosto. Aí as pessoas começaram a repetir isso o tempo inteiro. Aí eu disse, gente, cheguei na época, meu marido, hoje ex-marido, eu falei assim, mas vem cá, o pessoal tá todo mundo dizendo que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Ele chegou e disse assim, olha a quantidade de coisa que você faz num dia e olha o que eu faço. Aí eu falei, realmente eu faço muita coisa. Mas sabe o que eu acho interessante? Tudo eu faço muito bem, muito feliz, porque me realiza. Eu malho, eu cuido dos meus cachorros, eu saio com os meus filhos, eu saio com meus amigos, eu trabalho muito, eu escrevo, adoro escrever. E tudo com muita alegria, então eu nem sinto passar. Sabe? Então eu acho que isso é o melhor. E me diz uma coisa, eu queria já emendar aqui para falar de filho, mas eu vou perguntar ainda sobre sua carreira, assim. Quando você olha toda essa trajetória maravilhosa de falar, imagino que de ouvir também, quando você olha ali, quando é que você sentiu que você estava exatamente onde você devia estar? O que foi o seu clique de eu me encontrei, eu nasci para isso? Engraçado, todo passo que eu dou na minha carreira, eu sempre acho e eu sempre comemoro que é o lugar onde eu deveria estar. Eu olho pra trás e eu digo, gente, como é que eu fiz tanta coisa, como é que eu alcancei profissionalmente tanto em tão pouco tempo? Eu me acho uma mulher ainda muito nova, ainda tô no meio da minha carreira, tô no meio da carreira, ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu acho que eu comemoro cada passinho. Então, quando eu cheguei como corregedora dos portos e aeroportos, que é onde eu tô agora, eu olho e disse, gente, que sensacional, eu cheguei aqui, o que é que eu posso fazer de melhor? E eu sei que tem outros lugares ainda pra vir, mas eu tenho muito orgulho do passado. E aproveito muito o presente. Isso na minha vida profissional e na minha vida funcional, ele é muito significativo. Porque eu acho que eu valorizo cada passo. Então,
quando eu olho, eu digo, gente, como eu fiz e o quanto eu ainda tenho por fazer. Enfim, vamos Então, ver os próximos passos. A dica é você se valorizar no lugar que você tá hoje, né? Olhar pela parte boa e sempre vai ser o melhor lugar. Né? Engraçado, você falando isso, eu tava me lembrando, acho que foi o Karnal, o Leandro Karnal tava falando uma coisa sobre felicidade. Ele dizia assim, que a felicidade é você olhar pro presente, mas com a alegria do que você fez e com o corpo aberto, com assim, um olhar aberto pro futuro. Eu acho que é isso. Então, assim, isso eu aplico na minha vida funcional. Se tiver, assim, se a gente puder traduzir isso como uma dica, porque eu nem sei se é uma dica. Eu acho que isso valoriza o que você construiu, isso te dá força e uma perspectiva positiva para olhar no futuro e te traz gratidão por onde você passou. Então, assim, eu não sei se é uma dica, mas, enfim, tem funcionado para mim. Vamos falar de maternidade aqui um pouquinho. Hoje no programa a gente falou de maternidades polêmicas, mas um pouquinho de maternidade. Ser mãe de 2 meninos, de 2 homens... neste mundo que estamos hoje, trabalhando com o que você trabalha, empoderamento feminino e equidade. Qual é essa responsabilidade dessa mãe de 2? Aí eu acho que é uma das atribuições mais desafiadoras e mais felizes da minha vida. Ser mãe de 2 rapazes, né? Meus filhos, como você falou, um tem 15 e o outro tem 12. Me traz o desafio e a responsabilidade de construir, né, de ajudar a criar 2 homens que vão conviver no mundo e um mundo que eu quero melhor para ele e para as mulheres. Então eu acho que é uma pauta que dialoga muito com o que eu converso, sobre o que eu falo. Eu tenho falado muito sobre assédio, por exemplo, assédio sexual e assédio moral, onde a gente sabe que as mulheres, né, assim, ocupam um primeiro lugar no ranking, né, como vítimas, infelizmente, desses fatos, né, desses aspectos. E eu estou criando homens para que esses números não continuem como eles estão. Então é desafiador e ao mesmo tempo é encantador. Né? Agora eles estão entrando na adolescência, então estão naquela fase que estão mudando a perspectiva até sobre o papel da mulher, como ele se relaciona com as coleguinhas de trabalho, né, com as meninas. E assim, é fascinante. E sabe o que é mais interessante? Eu estava até conversando com uma amiga esses dias. A forma do relacionamento dos adolescentes hoje é completamente diferente da que a gente teve, que eu tive, né? E eu aprendo muito com eles, né? A forma como as meninas se comportam hoje é completamente diferente da forma como as meninas se comportavam na minha época. Então eu digo, eu tô aprendendo com elas, com ele, e eu acho que tá todo mundo crescendo nesse processo. É encantador viver a realidade deles e perceber o mundo pelo olhar de 2 adolescentes no mundo acelerado, desafiador que a gente vive hoje, com rede social, que a gente não tinha rede social, né? Enfim, é tudo novo. Eu, como mãe de menina, te agradeço demais. E a gente já falou um pouquinho, você falou de Karnal, então quero saber, assim, a sua leitura de pantufa. Né? Dentro de casa, estamos nesse ambiente mais aqui descontraído. O que é que você vai ler? Qual a sua dica de um livro incrível que quem está ali nos assistindo não pode morrer sem ler? Ó. Gente, falar de livro pra mim, quem me segue nas redes sociais sabe, eu leio de tudo. E é interessante porque eu termino um livro e vou ler outro que não tem nada a ver com a temática do anterior. Então, por exemplo, eu tava lendo agora, e é o livro que eu queria deixar de indicação, porque ele tá na minha memória recente, eu tava lendo Sintomas, da Marcela Celibelli. Sensacional, o segundo lançamento dela, super recente, tá quentinho, saiu do forno. E aí ela fala muito sobre o papel da mulher nos relacionamentos. Então, é um livro que, pra mim, desmistificou alguns aspectos sobre como a gente foi construída, né, a partir de uma perspectiva cultural, dentro de relacionamento afetivo, homem e mulher, e como é que a gente tá hoje e os desafios que a gente tá tendo pra virar a chave. Então, sensacional, super indico, já fica aí minha dica. E aí eu terminei esse livro e fui ler O que nos faz bons e maus, do Bloom. Não tem nada a ver. É um livro que trata sobre uma pesquisa a partir de bebês, né? Sobre como os bebês são formados quanto aos aspectos de moralidade. Ou seja, o nosso comportamento hoje, como adulto, o que nos faz decidir entre uma conduta que é adequada e uma conduta que é inadequada? O que diferencia a nossa perspectiva de escolha entre o que é certo e o que é errado? Só que ele parte, nesse estudo, a partir de uma pesquisa empírica que ele faz em bebês. Então, assim, não tem nada a ver, né? Mas é interessantíssimo. E veja que eu vejo um ponto comum. Assim, acho que nas minhas leituras eu sou muito curiosa de comportamento. Eu acho que todos os aspectos da nossa vida tá ali alinhado à forma como a gente se comporta. Então, eu acho que esse é o ponto, vamos dizer assim, se tiver um ponto de contato entre as minhas leituras, deve ser esse. O ser Mas, humano, assim, essa investigação desse ser complexo, maravilhoso que somos, né? Com certeza. Já vamos então seguir na indicação e vamos pensar num filme ou numa série. Um filme, vou também dar uma indicação recente, que eu já tinha um filme antigo
também tem a ver com comportamentos, e que eu revi antes de ontem à noite. Eu fui conversando com um colega, um amigo de trabalho, a gente estava conversando sobre relacionamento entre homem e mulher. Eu acho que essa pauta tá bem, assim, presente na minha semana. E aí ele me falou, Flávia, tu lembra daquele filme Notting Hill? Um lugar chamado Notting Hill? E eu tinha assistido esse filme há 1000 séculos. E eu tenho uma memória da sensação de quando eu assisti aquele filme. Aquela perspectiva do amor romântico, do papel da Julia mulher. Roberts, Julia Roberts, linda, maravilhosa, com aquele sorriso que eu invejo. Acho que vou invejar a vida toda. Aquele sorriso que enche a tela. E aí eu falei, vou assistir de novo. E fui assistir esse filme de novo antes de ontem à noite. Gente, e como a perspectiva que a gente tem de um filme muda, tendo em vista o momento de vida que você tá. Eu já percebi nesse filme outras coisas completamente diferentes. Tirei outros ensinamentos completamente diferentes daquele filme, do mesmo filme que eu assisti há anos atrás. Mas segue indicando, porque às vezes a Super gente vê e faz, indico. meu Deus, era terrível. Porque... Super indico. E uma perspectiva que eu acho que é interessante nessa minha segunda assistida desse filme. O comportamento do ator principal. O que me chamou a atenção nesse segundo momento não foi a forma da Julia Roberts, a ideia daquele amor romântico, mas a forma como o homem se comporta naquele relacionamento com uma mulher poderosa, uma mulher firme, uma mulher que é a protagonista do filme, e ele tá ali numa conduta de acessoridade. É interessante, tem uma cena que me chamou muita atenção. Ela tá gravando e ele tá assistindo. Em outro momento ela tá indo receber um prêmio e ele tá assistindo. Eu não tinha percebido isso na primeira vez. E hoje isso é tão presente, né? Nossa. Uma vez que a gente tá falando de empoderamento feminino, do espaço da mulher, a mulher como protagonista da sua história, que muitas vezes tira um pouco ali do espaço que majoritariamente era masculino. E como então é eu super importante, indico, né, tá? pensar nesses parceiros que deixam a mulher brilhar, né? Então, parceiros e parcerias, quantas mulheres fazem isso? Vou ver de novo também. Veja. Gostei. E assim, eu quero deixar aqui, né, também o meu salva, né? E parabenizar os homens que estão sabendo ocupar esse espaço. Porque hoje a gente já vê muito isso, né? Os homens já aprendendo a lidar com esse protagonismo feminino de uma maneira mais tranquila, mais até humilde, se assim a gente pode dizer. Vamos lá, devagarzinho, a gente vai mudando, eles vão aprendendo. Vem com a gente, é só ouvir, pessoal. Falando em ouvir, vamos finalizar aqui com uma música pra você indicar. A música da semana, a música que tá aí no seu carrinho, você dá esse play e não tira mais. Vou de novo utilizar minha memória recente. Hoje, de mais uma vez, quem acompanha minha rede social, eu publiquei, e tem uma coisa interessante sobre mim. Eu, quando grudo numa música, eu escuto a música 50 vezes. Eu ponho a música, ela termina, eu volto. Ela põe, eu volto. Ela põe, e eu sou daquela que chega no lugar, se a música ainda estiver tocando, eu fico esperando dentro do carro a música terminar. Então, a música do dia, eu publiquei hoje na minha rede social. É uma que eu não conhecia, foi indicação de um grupo de mulheres, chama Quer Ler, se não me engano é Aline Moraes, o nome da cantora. Ela tem uma voz belíssima, uma interpretação sensacional. E é uma música, assim, de uma melodia suave, tranquila, ótima pra gente acordar e trabalhar. E ter a certeza que o dia vai render de uma maneira bem tranquila, bem leve. A gente vai colocar essa música aqui pra gente, então pra gente finalizar. Todo mundo fica aí indicado. Então, preparando pra ir pro trabalho, é isso? É bom pra... Então, guarda pra segunda, pra você assistir, pra começar a semana bem, ouvindo essa musiquinha gostosa. E me diz uma coisa, vamos finalizar mandando uma mensagem pra quem tá assistindo a gente agora. Vamos passar uma dica, conversar ali com o nosso funcionário do bebê, com o associado, com quem ainda não é, quem tá aqui de paraquedas vendo nós duas. Manda uma mensagem. Bem, uma mensagem, eu acho que para dialogar com o nosso bate-papo de hoje, eu acho que é aproveitar o dia, a vida, o trabalho com alegria. Tentar encontrar nas coisas mais simples, mais rotineira, a felicidade que a gente tanto procura. Eu acho que tudo, quando a gente olha com um olhar de alegria, com um olhar positivo, eu costumo dizer que as coisas rendem, as portas se abrem, a vida acontece, oportunidades profissionais surgem, aquele amor que você tá procurando vai aparecer, o filho que tava dando problema vai passar a ser mais compreensivo. Basta a gente olhar com mais carinho pra vida. Então essa é a minha dica que eu deixo aí pra vocês hoje. Tomara que funcione. Ah, que coisa maravilhosa receber você aqui. Que prazer conhecer mulheres como você. Enche o nosso coração de esperança e de alegria. Você é admirável. Muito prazer. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Ai, muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Em breve vamos ter que repetir já, gente, hein? Porque eu fico aqui apegada.
E assim encerramos mais um Anab TV, feito com muito carinho, humor e muita informação para o funcionário do bebê. E anota aqui a nossa dica da semana. Na dúvida entre dar um tapa ou dar um tempo, escolhe o tempo. Mas se for com cartão de crédito, escolhe parcelado e sem juros. Até semana que vem. Um beijo da grande. E a gente se encontra, já segue no canal, ativa o sininho. Você já sabe, é toda sexta-feira às 19 horas. Vem pra cá, dá um trabalho de fazer, menino, você nem imagina. Só assiste, segue a gente no canal que eu tô te vendo. Não deu o like ainda? Cadê meu coraçãozinho?